Olá, sexto ano! Hoje, então, dando continuidade ao nosso assunto, nós estávamos estudando sobre as transformações que a matéria sofre. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as transformações que os alimentos sofrem, né? O alimento ele passa por transformações tanto físicas quanto químicas, mas as que nós vamos verificar hoje são as químicas. Então, diariamente nós observamos na nossa casa essas transformações acontecendo. Muitas vezes nem paramos para pensar, né? Mas quando uma maçã apodrece, aconteceu uma transformação química. O amadurecimento dos frutos e o apodrecimento, no caso aqui de uma bergamota, né? Ali tá verdinha, foi ficando madura até que apodrece. Transformação química que aconteceu. E também aqui o bolor do pão, ó. O pão, quando fica muito tempo guardado, né? Ele começa a bolorar. Então, esses são exemplos de transformações químicas que os alimentos passam. No caso do amadurecimento do fruto, vai ser benéfico para nós, né? No caso do apodrecimento, aí já começa a ser ruim, né? Porque com o apodrecimento dos frutos, vem também dos frutos dos alimentos, né, em geral, vem também o desperdício de alimentos, né? Por isso, nós, quando vamos comprar, sempre temos que pensar, vamos consumir imediatamente? Então, vamos levar uma fruta ou um alimento que já está próprio para utilização. Vamos demorar um pouquinho mais para utilizar? Então, de repente, vou escolher maçãs que não estão tão maduras, laranjas que estão um pouquinho mais verdes, para que elas durem mais tempo, né? Aqui no Brasil, muitas pessoas passam fome e muitas pessoas desperdiçam comida. E uma parte desse desperdício acontece em função do apodrecimento, né, dos alimentos que vão estragando antes de serem consumidos. Bom, o ser humano, ele sempre tentou buscar formas de ajudar, né, de manter esses alimentos preservados por mais tempo. Desde que ele deixou de ser nômade, nômade são aquelas pessoas que não têm um local fixo para viver, né? Então, a partir do momento que o ser humano deixou de ser nômade, começou a ter uma residência fixa, ele começou a plantar, criar animais, né? E começou a sentir a necessidade de usar recursos que fizessem com que os alimentos não se deteriorassem tão rapidamente. Então, as primeiras técnicas utilizadas foi a questão de defumar o alimento, colocar ele em contato com a fumaça e também secar a comida. Por exemplo, a carne, né? O charque, a carne de sol, é quando o ser humano adiciona bastante sal nessa carne, deixa secar para retirar o líquido e aí a carne fica conservada por mais tempo. E aí, com o passar do tempo, as técnicas foram sendo aprimoradas e hoje nós vamos verificar, depois na sequência, que existem várias técnicas que ajudam na conservação, que auxiliam nessa conservação. No vídeo que eu deixei ali para vocês assistirem, também vocês vão ver um pouquinho da história, né, da conservação dos alimentos. Então, em forma de animação, ele vai mostrando como que o ser humano foi modificando esses métodos, foi melhorando esses métodos para conservar. E o que faz com que uma transformação química provoque alteração no alimento? Então, toda vez que o alimento ficar exposto, por exemplo, à luz, a determinadas temperaturas, né? Também presença do oxigênio e presença de micro-organismos. Toda vez que ele entrar em contato com esses micro-organismos, que são os fungos e bactérias, tem esse nome porque a gente só consegue enxergar eles no microscópio, né? São muito pequenos. Então, esses micro-organismos vão fazer com que essa transformação química seja acelerada. E além de provocar essa transformação química, esses micro-organismos, fungos e bactérias, também podem provocar doenças em nós. Podem provocar a chamada intoxicação alimentar. Por isso que nós temos que ter cuidado, como eu falei anteriormente, sempre analisar, né, quando a gente vai ao supermercado, vai comprar, sempre analisar se aquele produto vai ser consumido rapidamente, se não vai, eu não levo para casa, se é um alimento que estraga rápido, né? Porque se eu consumir ele depois que ele já entrou em contato com fungos e bactérias, esses fungos e bactérias vão entrar no nosso corpo, vão lá para o nosso estômago, para o nosso intestino e vão provocar uma infecção, né? Que é a chamada intoxicação alimentar, que pode se tornar uma coisa mais grave. Por isso é importante sempre olhar o prazo de validade dos alimentos e se tiver algum sinal, algum indício de que ele já está estragado, a gente não deve consumir, né? Para evitar esses problemas aí.
Vamos ver agora, então, algumas técnicas, né, que o ser humano foi criando ao longo do tempo para ajudar na conservação dos alimentos. Primeira técnica que eu coloquei aqui foi, então, a ação do calor. Quando um alimento ele é submetido a uma determinada temperatura, isso pode auxiliar no processo de conservação dele. Exemplo, aqui ó, a cozinheira colocou um determinado alimento, aqueceu, ferveu, a gente está observando fumaça saindo ali, né? Ferveu, e logo os micro-organismos que estavam naquele alimento ali morrem com o aquecimento do produto, do alimento. Se logo em seguida, depois que ela retirar ali o excesso de água, ela imediatamente levar para a geladeira, provavelmente esse alimento vai durar mais tempo. Por quê? Quando ela ferveu, ela matou os micro-organismos, a maior parte dos fungos e bactérias, eles morrem em temperaturas elevadas, né? Então, matou os micro-organismos que estavam ali, não deixa mais o alimento ficar em contato com o ar, leva para a geladeira. Então, o alimento dura mais. Outro exemplo que eu coloquei aqui, ó, é a pasteurização. A pasteurização é uma técnica criada por Louis Pasteur. Então, recebeu esse nome em homenagem, para homenagear ele. E quando a gente compra o leite de pacote, tá escrito lá na embalagem, leite pasteurizado, quer dizer que passou por essa técnica. Quando a gente compra o leite de caixinha, tem lá UHT, que significa ultrapasteurização. Como que essa técnica é feita? Então, eles pegam o leite, coletam o leite, fervem, aquecem a uma temperatura elevada, mais ou menos 65 graus, em seguida baixa rapidamente. Antigamente, antes dessa técnica, as pessoas tinham que entregar leite nas casas diariamente, né? Todo dia tinha que sair bem cedo de casa e deixar na porta das casas de quem queria. Hoje já não tem mais essa necessidade. O leite lá no supermercado, o de pacote, dura 4, 5 dias. O de caixa dura muito mais tempo, né? Porque o de caixa, como ele utiliza a técnica ultrapasteurização, o leite de caixa daí é um pouquinho diferente. Eles vão aquecer a 150 graus, mais ou menos, e depois baixa a temperatura. Então, como ele é aquecido a uma temperatura maior, ele tem uma durabilidade maior também. Além de que, no leite de caixa também são adicionados, né, alguns conservantes. Então, além da técnica, ainda mais conservantes são adicionados. O de pacote, só a pasteurização é feita. Então, ele tem uma durabilidade menor. Outras técnicas utilizadas são a defumação e a desidratação. Defumação é deixar o alimento em contato com a fumaça. Essa fumaça vai provocando uma desidratação, uma perca de água do alimento, e aí ele vai ficando mais ressecado, né? Isso acontece bastante nos salames, né? Alguns tipos de carnes também passam por essa técnica. E a desidratação é a retirada de água do alimento. Então, aqui embaixo ó, eu tenho as frutas in natura, né? As frutas naturais. Passando por desidratação, elas ficam com esses aspectos aqui, né? Por que tirar a água ajuda na conservação? Porque os micro-organismos precisam de água para sobreviver. Se eu retiro a água, eu automaticamente diminuo a chance de sobrevivência dele. Então, o alimento dura mais tempo, né? Quando a gente vai no supermercado ou nessas lojinhas de produtos naturais, é bem comum eles terem as frutas, ter sementes desidratadas, né? Que duram muito mais tempo. É claro que o valor nutritivo deles é menor, né? Se eu utilizar a fruta in natura, se usar essa fruta aqui de baixo, ela vai ter mais vitaminas, mais sais minerais. Aqui perde um pouquinho. Mas, se não é possível ter a fruta natural, então vamos consumir as desidratadas que também vão ajudar, né, no funcionamento do nosso corpo. Aqui nós temos também o refrigerador, então é o alimento sendo exposto a uma temperatura baixa, né? A carne, por exemplo, a carne a gente não vai no mercado e compra todo dia. Você compra e guarda. Como vai ficar mais tempo guardado, nós temos que guardar no freezer, senão vamos consumir rapidamente, né? Já outros alimentos, por exemplo, queijo, leite, aí nós não precisamos deixar no congelador, deixamos no refrigerador, mas também com uma temperatura mais baixa do que a temperatura ambiental. Também podemos adicionar açúcar, podemos adicionar sal ou podemos adicionar vinagre nos alimentos. Exemplo,
O suco de caixinha. Se eu for fazer um suco natural aqui na minha casa, vai durar um dia, 2 dias, né? O suco de caixa dura bastante tempo, meses. Por quê? Porque eles adicionam uma grande quantidade de açúcar e esse açúcar vai ajudar na conservação. Para a nossa saúde, isso não vai ser totalmente bom, né? Porque excesso de açúcar acaba trazendo danos para a nossa saúde. Mas ajuda a conservar o alimento. Adicionar vinagre, né? As conservas, cebola de conserva, pepino de conserva. Por que eles duram tanto? Por causa da adição de sal e a adição de vinagre. E aqui a adição de sal. Essa aqui é a chamada carne de sol ou charque. Então eles adicionam sal na carne, deixam no sol para ressecar, tirar toda a água que tem, e aí a carne dura por muito mais tempo. É usada principalmente nos lugares onde as pessoas não têm acesso a refrigerador, né? Então é uma técnica bastante utilizada. E nós temos também a fermentação. A fermentação é uma técnica feita por micro-organismos, bactérias e fungos. E através dessa fermentação, eles produzem alimentos. Exemplo, o iogurte. Então, as bactérias, um grupo de bactérias vai lá, fermenta o leite, transforma em iogurte. O vinho, micro-organismos vão lá, fermentam a uva, transforma em vinho. Aqui embaixo a cerveja, mesma coisa. Na fabricação de pães, também tem uma fermentação. O fermento que a gente adiciona vai permitir o crescimento da massa. E os queijos também são produzidos a partir de fermentação. Além de tudo isso, nós temos também as embalagens. Cada produto vem numa embalagem diferente. Por quê? Dependendo do tipo de alimento, vai ser o tipo de embalagem que ele vai precisar receber, né? Por isso, nós temos que ter bastante cuidado quando vamos comprar esses alimentos para ver se a embalagem não está amassada, se a embalagem não está parcialmente aberta, né? Porque para garantir a conservação dele, vai ser necessário que a embalagem esteja intacta, sem nenhuma alteração nela. Agora, a prof, então, vai deixar umas atividades do livro para vocês fazerem. Vocês vão responder. Na aula que vem, vou mandar a correção, como fiz na aula anterior, né? Mas quero que vocês façam mesmo para ir reforçando o que a gente está estudando, certo? Na aula que vem, nós vamos continuar, então, vamos continuar estudando sobre a velocidade das reações, o que interfere na velocidade da reação. Por que tem reação que acontece bem devagar? Por que tem reação que acontece mais rapidamente? Até a próxima aula, então.